Você conhece o gatilho mental da autoridade? Esse talvez seja um dos gatilhos mentais mais poderosos que existem e pode às vezes até mesmo chegar à beira da insanidade. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você gostou desse tema, já dá um like aí no vídeo e se inscreve no canal para poder estar sempre me incentivando a trazer mais conteúdo legal para vocês. Então me ajuda aí, já dá um like e se inscreve, valeu? Bom, para começar, eu vou explicar o que é um gatilho mental. Eu já expliquei isso em outros vídeos, mas para quem não viu os outros vídeos, eu vou explicar de novo. O gatilho mental é basicamente um atalho que nossa mente usa para tomar decisões rápidas. A nossa mente não toma decisões racionais o tempo inteiro, ela precisa de atalhos para poder economizar energia, já que tomamos muitas decisões durante um único dia. E um desses atalhos são os gatilhos mentais. Mas o que é especificamente o gatilho mental da autoridade? O gatilho mental da autoridade consiste basicamente em nossa tendência a acreditar e obedecer figuras de autoridade. O que seriam figuras de autoridade? Figura de autoridade é basicamente um especialista em uma área, como por exemplo um médico, um policial, um advogado. Tipo, se você é um paciente, você não questiona seu médico sobre o diagnóstico que ele te deu ou sobre os exames que ele fez. Você simplesmente acredita no que ele fala, você ouve o que ele diz, você toma os medicamentos, você não questiona se ele está errado ou não. Você só ouve e obedece. Mesma coisa acontece se um advogado está te falando coisas em relação à área dele, em relação a direito. Você não questiona se o que ele está falando está certo ou está errado, você só ouve e obedece o que ele fala. Se ele te dá uma recomendação, você segue ela. Isso, na maior parte do tempo, funciona muito bem, porque é claro que um advogado estudou para isso, então ele sabe do que ele está falando. A mesma coisa é um médico, ele estudou para isso, ele sabe do que ele está falando. Na maior parte do tempo, as figuras de autoridade sabem do que estão falando e esse gatilho mental funciona bem. O problema é que às vezes esse gatilho mental funciona até mesmo quando ele não deveria funcionar. E para te mostrar isso, eu vou te mostrar um experimento que foi feito por um pesquisador. Esse pesquisador, ele decidiu reunir voluntários e fazer o seguinte teste. Sob o pretexto de testar a relação entre a memória e choques elétricos, o pesquisador pedia para o voluntário começar a aplicar choques em outra pessoa. Só que o que o voluntário não sabia é que essa outra pessoa era um ator. Essa outra pessoa só estava fingindo receber os choques, mas não estava recebendo nenhum choque de verdade. Então, o que acontecia era que o pesquisador, ao longo do teste, ia pedindo para a pessoa aplicar choques. Essa pessoa começava aplicando choques leves, só que o pesquisador ia mandando ela aumentar a intensidade dos choques. E ela ia aumentando cada vez mais e mais. E com isso, o ator, que foi contratado para fingir que estava recebendo choques, começava a gritar de dor. O cara gritava, o cara agonizava. E em certos momentos, ele começava a pedir para encerrar o teste. Ele dizia que não queria mais porque estava sofrendo de muita dor. Só que o pesquisador mandava o voluntário continuar aplicando choques e ele simplesmente continuava. Só que também chegava um ponto no qual o ator dizia que tinha problemas cardíacos e que se continuasse recebendo choques ele não ia resistir. Mas o pesquisador mandava o voluntário continuar aplicando choques e ele continuava. Até que chegava um momento do experimento e que o ator fingia não ter mais reação. Ele fingia ter perdido a consciência e não reagia mais aos choques. Mas mesmo assim o pesquisador não cedia, mandava continuar e a maioria dos voluntários continuava aplicando choques, mesmo sob a possibilidade da pessoa que estava recebendo choques ter perdido a consciência. E isso é algo muito insano, porque se você pensar, poderia ser até uma questão de vida ou morte. Só não era porque era um experimento controlado, mas na cabeça do voluntário não era. Então, para você ver, os voluntários estavam dispostos a ir a níveis muito insanos só para obedecer uma figura de autoridade, que no caso era o pesquisador. Então, eu te dei aqui um exemplo de uma pesquisa controlada e tal, mas temos exemplos de aplicações reais em que isso causou uma grande tragédia, como por exemplo o caso do Jim Jones. Para quem não sabe, Jim Jones foi um fundador de um tipo de culto, um tipo de seita, no qual ele conseguiu reunir muitos seguidores. Se eu não me engano, ele conseguiu reunir mais de 1000 pessoas. E essas pessoas fundaram uma comunidade. Só que essa mesma comunidade, sob as ordens de Jim Jones, cometeu um dos maiores suicídios coletivos da história, com mais de 900 suicídios relatados. Todas essas pessoas, sob as ordens de um líder religioso, que era a figura de autoridade para eles, tiraram sua própria vida no que pode ter sido uma das maiores tragédias da história. E vendo por essa perspectiva, se você parar para pensar, esse gatilho mental foi um dos responsáveis que permitiu que o nazismo conseguisse atingir níveis tão extremos. Foi esse gatilho mental que permitiu que cidadãos de bem cometessem tantas atrocidades sobre as ordens de Hitler. Mas nem tudo são insanidades também. Você está exposto a esse gatilho mental diariamente e provavelmente nem percebe. Só que obviamente ele não é usado no dia a dia de maneiras insanas como eu citei anteriormente. Só citei esses exemplos para você ver o poder que esse gatilho tem. Mas ele é usado de maneira bem mais tranquila no seu dia a dia. Se você perceber, ele é algo que é frequentemente usado no marketing. Porque quem de nós nunca viu aquele produto no qual a propaganda dizia que ele é recomendado pela maioria dos especialistas? Todo mundo já viu uma propaganda dessa. Quando a empresa diz que o seu produto é recomendado por especialistas,
especialistas, o que ela tá fazendo basicamente é usando o gatilho mental de autoridade para fazer com que você compre o produto delas, porque afinal de contas, se especialistas recomendaram, é porque deve ser bom. Esse é um truque que é muito usado aí na mídia. Outra coisa que ficou muito comum popularmente, que também se baseia no gatilho mental da autoridade, é o marketing de influencers. Sim, você com certeza já viu alguma propaganda de algum influencer divulgando um produto. As empresas fazem isso hoje em dia porque sabem que os influencers são autoridades nos meios de seus seguidores. E eles sabem que o que esse influencer diz para os seguidores é algo muito relevante, porque ele é autoridade, pelo menos na visão dos seguidores. Então, os seguidores fazem o que ele diz. E eu só queria lembrar que isso não faz das empresas de marketing, das empresas, nenhum vilão. Porque como eu disse no início do vídeo, na maior parte do tempo esse gatilho mental funciona bem. Ele é muito útil no dia a dia para nos fazer tomar decisões rápidas. Mas é claro, existem raras situações no qual ele pode ser muito perigoso. Bom galera, é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se tiver gostado, não esquece de já dar um like aí no vídeo e se inscrever no canal. Então é isso, valeu, falou!